Olá, meus caros, tudo bem? Cá estamos nós para mais uma aula de processo penal, né, dando sequência aos nossos estudos. E hoje nós vamos conversar, então, a respeito das ações autônomas de impugnação, começando a conversar sobre habeas corpus, né? Uma matéria bastante utilizada aí na área criminal, né? Porque a maioria da doutrina, né, considera o habeas corpus muito importante para buscar a liberdade, a soltura do réu quando está preso, obviamente, certo? Bom, o habeas corpus, né, como eu já falei, é uma ação autônoma de impugnação, né, prevista lá no artigo 5º, 68 da Constituição da República, tá? Também tem previsão lá nos artigos 647 a 667 do CPP, tá? E embora esteja inserido na parte dos recursos lá no Código de Processo Penal, né, a natureza do habeas corpus não é recursal, mas sim de ação autônoma de natureza constitucional, né, em que há uma nova relação jurídica processual, diferentemente dos recursos. Certo? Ok? Bom, mas antes de nós estudarmos o habeas corpus, propriamente dito, eu quero abrir um parênteses aqui e falar das medidas de contracautela, que é os pedidos de liberdade, para vocês entenderem quando que cabe a medida de contracautela e quando que cabe o habeas corpus. Tá? Então, vai dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir, de vir, de permanecer, né, conforme previsto lá no artigo 647 do CPP, ou seja, protege a liberdade de locomoção. Entretanto, como vocês podem perceber, né, nós temos três medidas de contracautela, pedido de liberdade, que eu gostaria de, a partir de agora, então, conversar com vocês. Nós temos o primeiro, que é o relaxamento de prisão. O relaxamento de prisão, né, ele vai ocorrer quando nós estamos diante de uma prisão ilegal, tá? Quando nós estivermos diante de uma prisão ilegal, certo? Nós vamos então utilizar do relaxamento de prisão e o efeito vai ser liberdade plena. Então, por exemplo, o sujeito foi preso, né, e está preso há mais de 10 dias e não foi comunicado ainda a prisão ao juízo da vara de execução penal. Tá? Nesse caso aí, pessoal, o que vai acontecer? Nesse caso aí, é uma prisão ilegal, né? Nós temos que fazer o pedido de relaxamento de prisão. Certo? Ok? Nós temos também a liberdade provisória. Tá? A liberdade provisória, ela vai ser utilizada quando nós tivermos uma prisão em flagrante legal, em tese uma prisão em flagrante legal, certo? Que já foi homologada, por isso que é legal, tá? Entretanto, nós estamos querendo soltar o sujeito, tá? Nesse caso aí, se nós quisermos buscar a liberdade do sujeito, e já está preso e em tese é uma prisão legal, nós vamos fazer um pedido então de liberdade provisória. E o efeito vai ser a liberdade vinculada dele, prevista lá no. E as situações previstas lá no artigo 319 do CPP, que é outras medidas diversas da prisão. Então, por exemplo, não se aproximar da vítima, não sair da comarca onde reside e assim sucessivamente. Ok? E por último, nós temos uma terceira medida de contracautela, que é a revogação, né, da prisão preventiva. Revogação da prisão preventiva. O que é isso? Nós estamos diante de uma prisão preventiva legal, ou seja, o sujeito está preso preventivamente. O juiz determinou a prisão preventiva dele. Quando ele está preso preventivamente, o pedido que nós vamos fazer é de revogação da prisão preventiva. E qual é o efeito? Liberdade plena, ele vai estar posto em liberdade plenamente e poderá o juiz também aplicar alguma daquelas outras medidas diversas da prisão lá do 319. Então, em suma, prisão ilegal. Qual é a medida contra a cautela? Relaxamento de prisão. Prisão em flagrante legal. Qual é a medida contra a cautela? Liberdade provisória.
Prisão preventiva legal, prisão preventiva legal, revogação da preventiva. E quando nós se depararmos, então, com essas três situações, essas são as medidas que nós vamos, então, utilizar. Ok, pessoal? Tranquilo? Professor, e numa dessas situações aí não cabe habeas corpus? Cabe também habeas corpus, certo? Cabe também habeas corpus. Em qualquer uma delas, se for o caso, nós podemos utilizar o habeas corpus. Mas cuidado, legalmente, né, juridicamente, primeiro nós temos que tomar todas as medidas de contracautela. Se elas não surtirem efeito, aí sim nós valemos do habeas corpus. Professor, mas eu não posso utilizar o habeas corpus direto, já que às vezes é mais rápido? Pode, mas juridicamente, legalmente, né, para fins de concurso, vocês for fazer uma prova oral, por exemplo, a resposta que vocês vão dar ao examinador é primeiro as medidas contra cautela, depois o habeas corpus. Por quê? Porque primeiro tem que se esgotar todas essas medidas contra cautela, porque daí se o juiz indeferir o pedido, daí sim, então, torna-se uma autoridade coautora, né? E aí podemos, então, impetrar o habeas corpus. Beleza? Tranquilo até aí? Pois bem, agora dando sequência, então vamos entrar no estudo propriamente do habeas corpus, iniciando pelo conceito, né? O que é habeas corpus? Na verdade, habeas corpus é uma garantia individual, é um remédio jurídico, né, que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou a coação, liberdade de locomoção decorrente de uma ilegalidade ou um abuso de poder. Então, quando alguém, né, está preso ilegalmente ou por abuso de poder, nós podemos então se valer do habeas corpus. Beleza? Bom, legitimidade ativa, né? Quem é que tem legitimidade ativa para impetrar o habeas corpus? Que o nome correto é impetrar, tá? Não é recurso interpor, é uma ação, então é impetrar, né? E a legitimidade ativa vai ser o impetrante. Então, pessoal, qualquer pessoa em seu favor ou de outrem, né, em favor de um paciente, que se chama paciente, quem está preso ou que vai sofrer, né, está na iminência de sofrer o abuso ilegal, né, inclusive o MP, né, mas esse somente em favor do paciente, tá, podem e têm legitimidade para impetrar o habeas corpus. Tá? Não há nenhum impedimento legal da impetração de habeas corpus por pessoa jurídica, mas não é cabível a impetração em favor da pessoa jurídica. Cuidado, daqui a pouco nós vamos ver que a pessoa jurídica não tem legitimidade, né, para atuar no polo ativo da demanda. Tá? Ela não pode ser paciente, ok? Ela pode até impetrar em favor do paciente, mas a pessoa jurídica não pode ser o paciente. Não tem como, em tese, a pessoa jurídica estar presa, certo? Tá? Outra coisa, tá? Não há necessidade do impetrante se valer de um advogado, não é ato privativo de advogado. Isso cai muito no exame da ordem. Qualquer pessoa pode ter legitimidade para impetrar um habeas corpus. Eu posso pegar uma folha de caderno e ir lá e fazer um habeas corpus e encaminhar ao juiz ou ao tribunal. Tá? Então, cuidado, tá aí a atenção. Não há necessidade do impetrante se valer de um advogado. Ok? Beleza? Professor, paciente, quem é esse paciente? O paciente é aquele que está ameaçado ou está sofrendo a coação da sua liberdade de locomoção. Tá? E cuidado, paciente só pode ser pessoa física. Friso novamente, não tem como eu prender a pessoa jurídica. Pessoa jurídica só existe no papel. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza? Dois OBS que eu quero trazer para vocês aqui. OBS 1, tá? O habeas corpus ele não pode ser apócrifo, ou seja, se não souber assinar, alguém vai assinar a seu rogo. Está lá no artigo 654, parágrafo 1º, linha C do CPP. Segundo OBS que eu quero chamar a atenção para vocês, tá? Podem os juízes e o tribunal conceder o habeas corpus de ofício. O que é isso? Se um juiz ou se o tribunal verificar que o sujeito está preso ilegalmente, de ofício eles podem conceder a ordem de habeas corpus. Beleza? Tranquilo? Legitimidade passiva, autoridade coautora ou impetrado, aquele em que está coagindo ilegalmente a liberdade de locomoção do paciente. Quem é que pode ser legitimidade passiva? Pode ser uma autoridade pública
ou uma autoridade particular. Por exemplo, pode ser um juiz que homologou uma prisão ilegal e está mantendo o sujeito preso ilegalmente. Pode ser um tribunal, um desembargador. Tá? Pode ser um particular, por exemplo, um médico. O sujeito vai no médico, faz uma consulta e o médico simplesmente vai lá, fecha o consultório e não deixa ele sair enquanto não paga. Tá? Está preso ilegalmente. Esse médico pode ser considerado como a autoridade coautora. Então, a autoridade coautora pode ser tanto pública quanto particular. Ok? Tranquilo? Espécies. Né? Existem 3 espécies de habeas corpus. Né? O HC liberatório ou repressivo, o HC preventivo e, por construção doutrinária, o HC profilático. Pois bem, vamos lá. Rapidamente eu vou explicar para vocês os 3. O primeiro, que é o HC liberatório ou repressivo, que é o mais utilizado no dia a dia, se destina a afastar o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção já existente, né? Na sua liberdade de ir e vir, ou seja, o sujeito está preso ilegalmente. Já existiu o ato ilegal. Né? Vai ser concedida, então, a ordem, né, para ele ser posto em liberdade através de um alvará de soltura. Tá? Exemplo, uma prisão ilegal em que não houve o relaxamento da prisão. Tá? Então, eu posso impetrar um HC liberatório ou repressivo. Letra B, HC preventivo. O HC preventivo é quando existe apenas uma ameaça à liberdade de locomoção do sujeito. Está fundado um receio aí de constrangimento ilegal, demonstrando-se uma iminente prisão ilegal. Veja que ele ainda não está preso ilegalmente, mas há um receio de um constrangimento ilegal. Né? Ou seja, alguém está na iminência de sofrer uma violência ou uma coação ilegal. Quando o sujeito está nessa situação, tá? Nós vamos então impetrar um HC preventivo. Né? Exemplo clássico, ocorre bastante em época de eleições, em tempo de eleições. Eles tentam fazer um flagrante planejado para pegar, por exemplo, e prender um cabo eleitoral bom da oposição. Então, se souber que está sendo planejado em um flagrante, né, nós vamos lá e petramos o HC preventivo para que, se isso venha a ocorrer, eu apresento, né, o meu salvo-conduto, que vai ser assinado pelo juiz, e eu sou posto em liberdade. Então, quando ocorrer o HC preventivo, dar-se-á através de salvo-conduto assinado pelo julgador, certo? E por último, nós temos o HC profilático, que é quando há uma potencialidade de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do sujeito. Em regra, acontece bastante, né, quando o sujeito tem uma ação, um inquérito, né, oferecido contra ele, tá? E ele verifica que isso é ilegal, que isso pode causar um constrangimento, né? Então, ele pede, impetra um HC profilático, né, pedindo que seja determinado o trancamento do inquérito ou o trancamento do processo, tá? E o juiz então determina que aquele inquérito ou que aquele processo seja trancado, paralisado, tá? Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Condições de admissibilidade, tá? Pessoal, tem 4 situações aqui que eu quero trazer para vocês que vocês têm que ficar atentos, tá? Primeiro, não é admissível a impetração de HC durante o estado de sítio, tá? Quando estivermos durante o estado de sítio, não há o que se falar em prisão ilegal, não cabe HC. Segunda situação, não cabe HC contra a decisão condenatória a pena de multa, né, ou relativo a processo em curso de infração penal a que a pena pecuniária seja apenas a multa, tá? Então, se tratando de pena de multa, não cabe HC, porque não tem como o sujeito estar preso por causa de multa. Tá? Multa, isso não é prisão, né? Não há privativa de liberdade do sujeito. Tá? Terceira situação é que não se presta a exame aprofundado de provas, ou seja, não cabe habeas corpus para me aprofundar a prova tem que ser pré-constituída, eu tenho que já juntar a prova quando eu impetro o habeas corpus. Se não houver a prova pré-constituída, não há uma condição de admissibilidade do HC. Tá? A reiteração de HC, inclusive, somente é admissível desde que haja novos fundamentos. Tá?
E quarta situação, não se admite a produção de provas em sede de HC, ou seja, quando eu impetro HC, como eu já falei, a prova tem que estar junto, tá? Eu não vai existir produção de prova dentro do trâmite do HC. Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Agora nós vamos estudar a parte mais importante do HC, né, que é as hipóteses de cabimento, que está lá no artigo 648 do CPP. Tá? Então vamos estudar os incisos do 648. O inciso 1, né, diz que caberá habeas corpus quando não houver justa causa, né, para a prisão. Então, a falta de justa causa, né, ou seja, a ausência do fumus boni iuris para a prisão, né, ou inquérito policial, ou até da ação penal, né, pode então gerar, justificar, né, a concessão do habeas corpus. Tá? Ok? Então, por exemplo, né, o juiz decreta a prisão preventiva do Pedro, né, por ser traficante, mas foi preso na posse de apenas um cigarro de maconha e não tem provas nos autos de traficância, de tráfico, de compra e venda de drogas. Então não há justa causa para manter o sujeito preso porque simplesmente ele estava com um cigarrinho de maconha. Então, nesse caso, podemos impetrar um habeas corpus. Tá? Inciso 2. Quando alguém, né, estiver preso ou tá por ato ilegal, né, por mais tempo do que determina a lei. Então, réu preso, término do inquérito policial, em regra de 10 dias, está lá no artigo 10 do CPP. Né? E o oferecimento da denúncia deve ser, em regra, dentro de 5 dias, salvo algumas exceções. Então, exemplo, um cidadão preso preventivamente, o inquérito policial foi entregue ao MP e já se passou mais de 10 dias, mais de 15 dias e não foi oferecida a denúncia. Então, está preso há mais tempo do que determina a lei. Cabe HC. Ok? Terceira situação, né? Inciso 3, quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. Então, uma prisão decretada por uma autoridade incompetente, por exemplo, um prefeito em foro prerrogativo de função. O prefeito, se for preso, tem que ser preso através de um desembargador, de um tribunal de justiça. O juiz da primeira vara aqui de Orleans, por exemplo, prende o prefeito, né? Então, nesse caso, a ordem é ilegal, né? Podemos impetrar um habeas corpus. Né? A mesma coisa, um governador, né? A prisão de um governador tem que ser pelo STJ, e se um juiz criminal de primeiro grau prende um governador, estamos diante de uma prisão ilegal. O inciso 4 fala quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. Então, cessação do motivo que autorizou a prisão e o sujeito ainda não foi posto em liberdade. Cabe também a habeas corpus. Por exemplo, está preso, cumprindo a pena, né? A pena transitou em julgado, né? Já passou o prazo de cumprimento da pena e ele ainda está preso. Então, cabe também HC. Inciso 5. Quando não for alguém admitido a prestar fiança nos casos em que a lei autoriza. Então, a não concessão de fiança ao preso, nos casos em que a lei autoriza, cabe também, né, o habeas corpus. Por exemplo, o sujeito foi preso por estar dirigindo embriagado, lá do artigo 306 do CTB. O artigo 306 admite fiança. O delegado não concede a fiança e mantém o sujeito preso. Eu posso impetrar um HC com base nesse fundamento aqui do 648, inciso 5. Certo? Inciso 6, né? Quando o processo for manifestamente nulo. Verifica-se uma nulidade no processo que tornou manifestamente nulo. Então, se a gente verificar alguma nulidade no processo e o sujeito está preso, cabe também, né, habeas corpus. Tá? Então, alguma situação de nulidade cabe habeas corpus. Por exemplo, uma ausência de representação da vítima, né? Haja vista que o crime é de ação penal pública condicionada à representação, um crime de ameaça, por exemplo, né? Torna-se nulo aquele processo. Então, podemos pedir a nulidade através do habeas corpus. Tá? E por último, inciso 7, quando extinta a punibilidade do sujeito. Então, nos casos em que ocorrer a extinção da punibilidade do agente, e mesmo assim ele ainda está preso, tá? Cabe também habeas corpus. Por exemplo, já está prescrito. O Estado não poderia mais estar executando aquela pena. Então, extingue a punibilidade, automaticamente também cabe o habeas corpus. Ok?
Dando sequência, vamos ao estudo então da competência, tá? Eu trago um quadro aqui para vocês, que esse quadro é autoexemplificativo, não cabe aqui ficar gastando tempo para explicar para vocês, mas só por exemplo, né, quando a autoridade coautora for uma autoridade pública, tá? A autoridade impetrada vai ser o juiz de direito ou o juiz federal, tá? Quando for um particular, né, a autoridade impetrada vai ser também juiz de direito ou juiz federal, né? Se for um delegado de polícia, por exemplo, vai ser o juiz de direito. Se for um delegado de polícia federal, vai ser o juiz federal, e assim sucessivamente, tá? Basta vocês analisar o quadro aqui que vocês vão saber quem é que vai ser a autoridade impetrada, para quem que vocês vão impetrar o HC. Vamos processamento, está lá no artigo 654. Né? Pode ser interposto a qualquer pessoa, né? Desde que tenha ameaça ou lesão à liberdade de locomoção, tá? Então, na impetração, deve constar sempre a qualificação de impetrante da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou a coação, que é o paciente, né, bem como a autoridade coautora impetrada, né? Professor, mas se às vezes eu não tenho toda a qualificação, bom, vocês vão juntar e informar tudo aquilo que possa identificar o sujeito. O HC ele pode ser rejeitado liminarmente, né, se não estiverem presentes os requisitos do 654, né, bem como se houver carência de ação. O juiz pode determinar a apresentação do paciente, tá? Caso ele esteja preso, né, para ouvir ele ou verificar o que realmente aconteceu. Na prática judiciária, o juiz notifica a autoridade impetrada para prestar informações, né, no prazo que ele assinalar, tá? E sempre com urgência, sempre rapidinho. E há previsão também da realização de diligências, se necessário, que não ocorre muito na prática, tá? Com as informações da autoridade impetrada, o juiz então vai decidir no prazo de 24 horas, né, se concede ou não a ordem de habeas corpus. Se for impetrado perante juízo de primeiro grau, tá, não é obrigatória a manifestação do Ministério Público, tá, não se admite dilação probatória, no entanto, pode-se analisar a prova trazida nessa ação constitucional. Tá? Agora, se for nos tribunais, o MP vai dar parecer em todos os habeas corpus, através lá do procurador de justiça ou através do procurador, né, da República, se for MPF. Será julgado na primeira sessão, independentemente de publicação na imprensa oficial, ou seja, tem urgência o habeas corpus. É um dos procedimentos mais urgentes dentro do processo penal. Ok, pessoal? Liminar. O HC também tem previsão de liminar, está lá no artigo 660, parágrafo 2º, por construção jurisprudencial e com previsão em alguns regimentos internos dos tribunais, é admitida a concessão liminar da ordem, desde que presentes o fumus boni iuris e o perigo in mora. Tá? Então, dependendo da situação, o juiz já pode conceder liminar, já determinar se o sujeito seja posto em liberdade, depois vai discutir o mérito, né, da prisão. Portanto, é comum a concessão de liminar em habeas corpus. Tá? Por último, para nós finalizar estudos do habeas corpus, com relação a recursos, né, da decisão concessiva ou denegatória do habeas corpus, pelo juiz em primeiro grau, cuidado aqui, tá? Juiz em primeiro grau, tá? Juiz em primeiro grau, cabe res 581. Da concessiva, em primeira instância, será a hipótese de recurso de ofício ou reexame necessário. Então, quando for concessiva, tá? Porque antes nós falamos de denegatória, agora é concessiva, tá? Cabe recurso de ofício ou reexame necessário, em que é automático subido para reanálise. Da decisão denegatória de HC pelos tribunais inferiores, tá? Então, tribunais de justiça, né? Cabe ROC para o STJ. E se for denegatória por tribunais superiores, né, por STJ, STM, né, TST, cabe ROC para o STF, né? E pode a parte também, ao invés de interpor os recursos de denegação, impetrar um novo habeas corpus substitutivo. Não é o mais comum, o correto é recurso, mas pode também, nada impede, impetrar um novo habeas corpus chamado habeas corpus substitutivo. Da concessiva pelos tribunais, poderá interpor RESP, né, recurso especial, ou RE, recurso extraordinário, né, conforme é o caso aos tribunais também superiores. Certo? Duas observações finais que eu trago aqui para vocês. Tá? Primeiro, OBS 1.
O HC pode substituir também o rese quando o juiz de primeiro grau denega a ordem de habeas corpus. Ou seja, se eu quero me valer de um habeas corpus, que eu acho que é mais rápido, eu posso também utilizar ele, nada impede. E observação 2, HC de ofício. Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício a ordem de habeas corpus quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer alguma coação ilegal. Conforme eu já tinha anteriormente falado para vocês, cabe HC de ofício pelo juiz quando eles verificarem uma prisão ilegal. Ok? Pessoal, por hoje era isso. Habeas corpus é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula.